pandemia de Covid-19 mudou a rotina de todos os países do globo. Cada país, com suas características, enfrentou a crise, uns de forma mais eficaz e outros nem tanto. O que aconteceu? The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Para todos nós nos tempos contemporâneos e que coloca desafios imensos. Este é um daqueles momentos em que vivemos e temos que sentir o que é o sentimento de comunidade, de partilha de vida em comum e em que cada um de nós tem como primeiro dever proteger-nos uns aos outros. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Sabendo da realidade do Brasil, podemos comparar as ações? Quais foram os fatores que determinaram o sucesso desses países no enfrentamento? O que vamos guardar? Eu sou Fernando Krieger e este é o podcast Discussões. O tema é Pós-pandemia. Para onde vamos? Direto de Braga, Portugal, a nossa convidada é a jornalista Liliane Machado. Muito feliz em falar contigo, bem-vinda à discussão. Olá, Fernando, o prazer é todo meu, estou muito feliz com esse convite e eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Liliane, Portugal está saindo do isolamento. O secretário de Saúde relembrou em uma entrevista recente que desconfinar não é relaxar. Como está a situação do país, 25 de junho, dia que gravamos o podcast? Então, Fernando, assim, eu gostaria de dizer para ti que está tudo indo conforme o planejado, mas não está bem assim, né? O país é um país pequeno relativamente, se formos principalmente comparar com o Brasil, né? Portugal, a gente pode mais ou menos comparar que é do tamanho do estado de Santa Catarina, vamos lá, para a nossa realidade. Tem 10 milhões de habitantes, um pouquinho mais, talvez, já, mas é mais fácil de fazer a gestão de um país quando ele é pequeno, assim, de forma geral, digamos, né? Só que o planejado, desde quando começou o enfrentamento com a pandemia, era de que se todos os habitantes se comprometessem com o confinamento, seria mais rápido sair dele, né? Só isso aconteceu, realmente estava acontecendo, o país entrou numa fase de desconfinamento, essa palavra que eu acho que nem existia, né? Começou a ser tão comum por aqui. Essa semana, digamos assim, usando as palavras do primeiro-ministro, deu um passo atrás. A região de Lisboa, que é a mais populosa do país, está enfrentando uma nova vaga de contaminação, que quer dizer uma nova onda de contaminação, aqui eles usam essa palavra vaga. E as freguesias, algumas freguesias, as mais populosas, que são os bairros, né, as vilas separadas, assim, da grande Lisboa, está com um grande índice de pessoas infectadas, né? Eles estão fazendo cada vez mais testes e mais pessoas estão estão tendo o resultado positivo, né, para o Covid-19. Então, o governo como um todo já vinha dizendo que não vão ter medo de dar um passo atrás se for necessário. Então, hoje saiu um outro termo que eles usam, mas para a gente, na nossa linguagem brasileira, saiu um decreto de que todas as freguesias que estão apresentando esse perigo devem voltar ao confinamento. Então, eu até estou aqui com a aba aberta da notícia da Agência Luz, Agência de Notícias de Portugal. Então, que hoje, justamente como você falou, no dia 25 de junho, o governo aprovou o dever cívico de recolhimento domiciliário em 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa. Então, é uma boa parte da população que vai dar um passinho atrás, voltar para o confinamento. Aqui no norte, onde eu e o Vini, meu marido, moramos, isso a realidade aqui já é um pouquinho melhor, digamos assim, né? Inclusive, esse fim de semana nós já saímos um pouco para dar uma respirada, depois de 3 meses em casa, direto, né? A nossa rotina, assim, digamos, não foi tão brusca, diferença, porque nós já trabalhávamos de casa, né, em home office, mas a rotina de muita gente mudou nesse tempo aí.
Lili, sobre o enfrentamento, chega aqui pra gente que Portugal tá indo bem. Como o país enfrentou a pandemia, o que foi feito pelo governo e como a população ajudou nesse processo? Então, vamos voltar agora, rebobinar um pouquinho a fita, né? 3 meses atrás, quando a gente entrou nessa onda de todo mundo ficar em casa, as pessoas aqui em Portugal são muito conscientes de uma forma geral, né, os portugueses, assim. Então, no início de março, antes do governo emitir esse alerta de que as pessoas deveriam ficar em casa, foi um movimento voluntário. As pessoas mesmas, as empresas que podiam deixar os funcionários trabalhando de casa, iniciaram, assim, esse momento de se guardar, sabe? E aí, eu acho que foi ali a partir do dia 9 de março que o governo decretou que as pessoas deveriam ficar em casa, e tinha limite que só podia ir no supermercado, na farmácia, que os comércios deveriam começar a fechar, que as aulas iriam ser interrompidas, enfim. E então a consciência do português foi antes do decreto, digamos assim, né? E Portugal enfrentou muito bem, sim. Inclusive foi considerado aqui na Europa como um país que começou antes do perigo imediato chegar, né? Diferente de países como a Itália, como a Espanha, que tiveram casos muito maiores do que aqui, né? Em número, quero dizer. E foi um país que deu exemplo, sim. Eu acredito que isso esteja ligado à própria cultura do português, sabe? Eles se cuidam muito. É um país que tem muitos idosos, e idosos mesmo de 95, 100 anos de idade, e que muitos deles, idosos na faixa ali de 60 a 80 e poucos anos, ainda têm uma vida ativa, trabalham, têm suas atividades do dia a dia, enfim. Então, a população tem essa consciência que tinha que ter esses cuidados, né, com os idosos, que era o público, assim, que mais foi atingido e tem sido atingido com essa doença, né. Assim, se a gente for separar, falamos aí de uma cultura, mas na parte financeira, Portugal não é tão assim rico quanto outros países aqui da Europa, como por exemplo Inglaterra, a Alemanha, né? Então a economia do português, assim, ela é mais resguardada, depende muito da União Europeia. Então desde o início o governo já também, claro, eu vou falar aqui, mas não é nenhum paraíso, né? Não é nenhum é 100% maravilhoso, não. Também tem seus poréns, seus problemas. O governo tentou criar alternativas para ajudar tanto as pessoas que tiveram que ficar em casa e que tiveram os salários diminuídos aí, ou cortados pela metade. Também ajudar os empresários com empréstimos, né? Muitos deles com juros baixíssimos se comparados com o Brasil. Eu até fiz um comentário esses dias sobre quais eram as alternativas na parte da economia, né, que Portugal estava oferecendo para os empresários, pequenos, médios e grandes empresários, e realmente são linhas de crédito muito atrativas, porque o empresário acaba pagando 1% ao ano de juros, sabe, com carência de um ano. Então isso ajuda e dá um respiro. Para nós é muito diferente uma realidade dessas, né? Nós que estamos acostumados com juros altíssimos. E também, assim, as escolas conseguiram, os professores se organizaram, aulas foram dadas através da televisão estatal aqui de Portugal. Então, os alunos não perderam as aulas. Claro que foi uma mudança muito drástica, mas conseguiram terminar o semestre, né? E tudo mudou, né? Em vários sentidos. Também as pessoas que trabalham na linha de frente ali, os profissionais da saúde, da segurança pública, enfim, várias outras atividades também tiveram um grande papel. Como a gente já sabe, aí também foi assim e está sendo. Então, mas de forma geral, Portugal conseguiu fazer algo assim grandioso. Eu acredito que seja muito pela cultura popular. As pessoas respeitaram muito. O governo, ele, pelo menos no meu ponto de vista, ele foi muito transparente com o que estava acontecendo. O primeiro-ministro vinha toda semana falar em público
não só dar as informações dos números e tal, porque isso era feito diariamente, ainda continua sendo feito diariamente pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde também, que trabalha muito junto, né? E o próprio presidente. Uma coisa interessante é que, como aqui é parlamentarismo, o primeiro-ministro tinha reuniões semanais com o presidente, eles alinhavam um discurso e eles falam a mesma língua, sabe? Embora sejam o presidente, ele segue uma linha centro-direita e o primeiro-ministro centro-esquerda, e isso foi interessante também, porque ali no primeiro mês da pandemia, que foi na metade de março e na segunda metade de março, primeira metade de abril, quase não se via notícia de governo e esquerda contra direita, não, era todo mundo alinhado, parou aquela... Claro que depois continuou, né? As coisas também têm determinado limite. Hoje em dia já tem assuntos de orçamento para o ano e tudo mais que já geram discussões entre os partidos, mas aquele primeiro mês ali foi todo mundo alinhado no enfrentamento, no combate, em campanhas, fique em casa, empresário, busque linha de crédito, sabe, organizando assim. Então foi um exemplo, foi muito bonito de ver as coisas acontecerem aqui. É claro que tem problema, é claro que muitas pessoas, principalmente os profissionais liberais, né, tiveram complicações, porque da onde que eles iam tirar dinheiro se eles trabalham por conta, e aí fica mais difícil de conseguir uma linha de crédito, por exemplo, né? Mas de forma geral, acho que foi uma coisa bem importante que foi feita em Portugal, sim. Por aqui não falar a mesma língua foi um dos maiores problemas. Lili, para falar um pouco de vocês, como era a rotina de vocês antes da pandemia e como foram esses 3 meses de confinamento? Então, a nossa rotina, Fernando, ela já era de home office, né? Então isso não mudou muito para nós. A gente trabalha a partir de casa, no computador, no celular, né? Então, assim, nós já fazíamos isso, não mudou muito. O que mudou, é claro, a gente saía para dar uma caminhada, no fim de semana a gente saía dar uma viajada aqui perto, de trem ou de ônibus, ou muitas vezes fazíamos caminhadas longas na própria cidade, saímos com a mochila das costas, vamos fazer um piquenique num parque, alguma coisa assim, e isso a gente teve que parar de fazer, né? Então, os fins de semana foram de Netflix, dormir, descansar, ou fazer uma comidinha diferente, ir no supermercado, trazer um vinhozinho para tomar, uma cervejinha e ficar em casa, mesmo assim. E fomos privilegiados porque não tivemos, assim, problemas na família e nem com pessoas próximas que nós soubemos que ficaram doentes, assim, não. Nós tínhamos acabado de voltar de uma viagem para a Itália, que nós fomos passar os nossos aniversários no final de janeiro na Itália, e logo que a gente voltou, começaram os problemas lá, então foi uma tensão no ar, assim, muito grande, né? A nossa rotina em si não mudou muito, mudaram, claro, as tensões, né? O Vini, meu marido, como trabalha na área farmacêutica, área de saúde, a demanda dele aumentou ainda, ele atende uma rede de farmácias aí do Brasil e aumentou a demanda dele, e a minha, como trabalho pela internet, com assessoria de imprensa, com criação de conteúdo, em texto, em vídeo e tudo mais, a gente, claro, enfrentou algumas diminuições nos contratos dos clientes, né? Mas isso foi de forma geral, e, enfim, mas a rotina, assim, não mudou muito, mudou mais foi a tensão no ar, assim, sabe? As notícias, acompanhando todo dia, meu Deus, onde é que isso vai parar? O que vai acontecer, sabe? Assim, um nervosismo, principalmente com o que a gente não podia controlar, que era, né, tá perto de quem a gente gosta. Então, isso foi muito complicado, tá longe da família num momento como esse. Por falar em família, Lili, como foi estar longe da família, dos amigos e ouvir as notícias sobre este momento no Brasil? Nossa, foi tenso, continua sendo tenso, não mudou muito esse sentimento. Eu acho que a palavra mais certa é angústia, sabe? É angustiante ver
e aí acompanhar as notícias e muitas vezes acompanhar as notícias dos nossos colegas, dos nossos amigos que estão aí noticiando, né? É uma situação muito complicada, ver o Brasil tendo que enfrentar uma situação de doença mundial, uma coisa que a gente nunca viveu, né? Ninguém da nossa geração viveu, uma coisa que não tinha precedentes assim na nossa geração, né? Claro que já aconteceu isso outras vezes. Tem aqui esses dias, eu até estava lendo como é que foi aqui o enfrentamento da gripe espanhola e tal, mas na nossa realidade era uma coisa muito longe, era coisa de séculos passados, enfim. Então a angústia de ver isso acontecendo no Brasil e em meio uma crise que eu acho que quase é maior política, né? Assim, é muito tenso, é muito angustiante. E aí eu tenho minha mãe, tenho meu sogro, né? As tias, os tios que estão lá e a gente, obviamente, conta com os nossos irmãos, né? Eu com a minha irmã e o Vini com as minhas cunhadas, meus cunhados, enfim. Mas é muito complicado, sabe? A gente sabe que eles estão lá, estão orientando, mas é uma sensação de meio que de mão atada, como é que eu vou fazer? Não posso ajudar eles e não posso estar junto com eles, e o que pode acontecer com eles, né? A gente não sabe, é claro que eles vivem numa realidade, assim, eu agradeço a Deus todo dia que eles não estão vivendo num centro de contaminação, como a gente vê, né? Rio de Janeiro, lá no Nordeste, do jeito que tá, e cada dia uma capital, assim, em situação terrível mesmo. Eles moram no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, então a gente sabe que pelo menos tem um pouquinho mais de qualidade de vida, assim, e tal, mas mesmo assim é muito difícil, é muito complicado. A minha mãe era para estar aqui, né? A minha mãe e minha irmã eram para estar aqui hoje, inclusive eram para estar embarcando hoje de volta para o Brasil, se não houvesse a pandemia. A minha mãe estava com a passagem comprada, iria chegar aqui no início de abril, ia ficar com a gente até hoje. Hoje, exatamente esse dia 25, era o dia que tínhamos programado para elas voltarem, porque ontem a minha mãe estava de aniversário, a gente tinha programado para ela ficar aqui no dia do aniversário. E é isso, a vida de todo mundo mudou, deu uma virada, tivemos que adiar os planos, adiar muita coisa. É como o Vini fala, né? Ele diz assim, ó, a nossa vida está em pausa, né? A vida de todo mundo está em pausa, a gente tem que saber controlar essa pausa, né? A gente tem que ter também uma certa maturidade emocional para saber que, calma, meu Deus, mas era para eu ter feito isso, era para eu ter já entregado o trabalho do mestrado, já era para eu ter renovado meu visto, já era, mas não é, e daí bem-vindo ao clube do mundo, né? Porque tá todo mundo assim. Uns eram para ter casado, os outros eram para ter viajado, outras pessoas eram para ter construído a casa, né? Então, não dá, tem que ter paciência, né? Paciência, determinação, tentar olhar lá na frente e ver, calma, eu vou fazer isso ainda no momento certo. E é isso, é um dia de cada vez. É meio que aquele pensamento do Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez, é isso, é pandêmicos não anônimos, né? Todo mundo tá vivendo isso, um dia de cada vez, tem que ter paciência. Você falou em olhar lá na frente. Você olhando, você vê o mundo melhor ou ainda estaremos enrolados nas mesmas questões? Aí eu vou ter que separar o que eu gostaria do que eu acho que vai acontecer. O que eu gostaria é de que a gente saísse melhor do que a gente entrou nessa loucuragem toda que a gente tá vivendo. Mas eu acho que não vai. Acho que vai ser a mesma coisa. O ser humano não é evoluído o suficiente para enfrentar um problema e sair melhor dele, pelo menos não a maior parte, assim, sabe? Os hábitos, a coisa vai voltar. Eu já tá voltando aqui, né? Fim de semana passado, a polícia teve que intervir aqui, porque, como eu falei, aqui no norte, as coisas já estão acontecendo mais, as pessoas já estão saindo, tem que usar máscara e tudo, mas já pode sair, né? Não tem festa, evento, essas coisas acontecendo, nada, mas aí a polícia já teve que entrar fim de semana passado, porque fez um fim de semana muito bonito, para separar as pessoas que estavam se aglomerando na rua, estavam se aglomerando em praças, que estavam bebendo e conversando, e é óbvio, as pessoas têm vontade de fazer isso, né? Só que não é a hora ainda, então já tá voltando.
eu acho que, infelizmente, não vamos mudar muitas coisas, não. Tomara que a maior parte, que muitas pessoas, pelo menos, consigam manter certos hábitos, né? Mas é muito difícil. Eu gostaria que, mas eu acho que não. Certo. Comecei te chamando de Liliane e terminei te chamando de Lili. Mais uma vez, uma alegria falar contigo. Obrigado por participar. A alegria é minha, Fernando. Eu tô morrendo de saudade. Fiquei muito feliz com o teu convite. Pelo menos a gente se sente um pouquinho mais perto, né? E espero que em breve a gente possa estar junto de novo aí, mais pertinho, mais próximo, continuando a conversar sobre isso, que é sempre um prazer falar contigo. E espero que sim, numa realidade melhor, né, meu querido amigo? Um beijo, meu querido. Muito sucesso no podcast. Pode me convidar, que é um prazer sempre falar contigo. Um beijo enorme para todos que nos escutaram até aqui. Muito obrigado pelos ouvidos, né? Dá para dizer assim. Um beijão e até a próxima. Até mais. O podcast Discussões é um espaço para reunião de argumentos e troca de informações sobre os principais assuntos da atualidade. Conversa sobre a história, o presente e tentativas de apontar caminhos para o futuro. Você pode encontrar o podcast no Spotify, YouTube, IGTV, Facebook e no portal informeblumenau.com. Até a próxima!